Mas alguém disse, deve ter sido alguém muito importante e muito inteligente, que a vida sem música seria um exílio total. Você não poderia nem conceber um ser humano viver sem música. Entre outras coisas, deve ser um antídoto contra a morte. Aliás, a arte, de uma maneira geral, é um antidestino. Ela nos protege. Seja a música, seja a pintura, seja a literatura, seja o teatro, seja o cinema, que é uma expressão indispensável à sociedade moderna. Você lembra quando eu morava sozinho lá em Fortaleza? Um belo dia, pai e mãe mandaram uma encomenda para mim. Quando eu abri a encomenda, era o filme da minha vida. Quem disse que eu fui trabalhar nesse dia? Peguei o filme, passei o dia assistindo esse filme e não parava de chorar. Que emoção me ver nascendo aquele filme contando minha história. Que maravilha! E é muito bom ter toda essa história nossa registrada, porque se não fosse essa ideia brilhante deles, nossos passados ficariam como que páginas em branco, e aquela alegria que eu sinto em mostrar a cada pessoa que nossas vidas estão registradas. Que figura esses dois, né? Sim, fantásticos. Quem são eles de verdade? Podemos investigar um pouquinho mais. Que tal a gente fazer um filme então? Boa ideia, fantástico! Oi, gente, hoje eu tô aqui no estúdio pra falar pra vocês. Pode gravar? Tá gravando? Robson Roberto nasceu em Amargosa no dia 11 de novembro de 1939. E de que aí Robson começa o ginásio, e lá é quando ele começou a desenvolver todo aquele potencial de artista, não é? Bom, então nesse período eu criei choque com algumas pessoas que não admitiam de forma alguma, era aquele ensino tradicional, que quando o professor entrava na aula, na sala de aula, os alunos tinham que se levantar, tudo. E eu quebrei tudo isso. E conversavam com eles à vontade, e tarefa, o que é que vocês acham disso, não? E aí, justamente, entre esses alunos, Robson já se destacava, porque ele gostava de teatro novo, ele gostava de música nova, tudo isso. E eu contribuía, você segue adiante, você não pode colocar âncora no barco, não. Você tem que botar a vela para que o barco siga adiante, não é isso? Robson era goleiro do time chamado Independente. Eu, atacante do Avaí. Durante uma partida entre os dois times, teve um pênalti a favor do Avaí. Como eu era o jogador oficial, chutei em cima de Robson, Robson segurou a bola. Só que foi muito violento, ele entrou com bola e tudo e foi cair dentro de uma lagoa que tinha atrás do gol. Na segunda-feira, no colégio, a resenha estava: irmão tenta matar irmão, cobrando um pênalti no futebol. Robson foi estudar em Jequié e, para não ficar sem trabalho, meu irmão Rosalvo tinha uma padaria e o convidou para trabalhar com ele, né? Mas, rapaz, Robson comia mais pão do que vendia. E isso ajudou bastante no processo da aposentadoria, né? Porque ele começou a trabalhar com 14 anos, então isso ajudou bastante, ele pôde se aposentar mais cedo. Eu conheci Robson em 1958, quando fizemos o tiro de guerra, prestamos serviço militar em Jequié. Naquele período, a gente tinha que carregar um no outro. E eu sempre escolhi o Robson pela leveza dele. Tinha colegas que queriam carregar o Robson e eu não deixava, porque o Robson pesava mais ou menos 48 quilos. E era o que eu precisava. Como eu era também magro, o Robson me carregava e eu carregava ele. Isso perdurou durante muito tempo. Tive o privilégio de me tornar colega de Robson em 1971. No banco, trabalhar no setor de cadastro, buscando informações de clientes e outras, mas sempre cumpriu bem a obrigação dele. Você corta essa parte, tá, tio? Robson tinha uma lambreta e ia para lá, ele trabalhava no banco aqui, o Banco do Brasil, pegava essa lambreta, pra gente era um encanto aquele negócio chegar lá naquele lugar.
Nesses lugares pequenos, quando tem missa, todo mundo fica bonito, todo mundo se arruma. E então, nesse dia, estava muita gente na rua, aquela animação, aquelas mocinhas, tudo, na certa querendo arranjar namorado, né? Aí vem aqueles dois homens, ele cabelo comprido, como gosta sempre. E acho que ele ia naquela intenção de ver Mariluza. Eu não sei se foi lá que começou o namoro. Eu sempre perguntava, Léo, já tem alguém no pedaço? Já tem alguma menina? Ele dizia, por enquanto não, Lena, mas eu vou, qualquer coisa eu lhe digo. Depois ele chegou e disse assim, olha, tem um negócio aqui que eu vou lhe mostrar. Eu tenho uma foto aqui de umas 3 amigas, 3 meninas, mas tem uma que eu acho que vai ser essa. Aí eu disse, é bonitinha, tudo. Eu disse, eu acho que é essa daí. Naquele tempo, há 50 anos atrás, quando a gente era noivo, ficava junto com a noiva e uma pessoa da família sentada ali olhando. O Robson resolveu, disse que ia viajar para o Rio e que ia levar a noiva. Aí Dona Dete, que é a sogra, disse, não vai mesmo. E nós começamos a gozar, Robson, eu quero ver se você vai, Dona Dete não vai deixar. E ele disse, eu levo, e a gente brincava, olha, ele não vai com Mariluza de jeito nenhum, que Dona Dete não deixa. Resultado, o moleque casou e foi, viu? Gente ruim esse Robson. Eu conheci Robson no dia do casamento dele. Ele entrando na igreja, todo vestido de vermelho, calça vermelha, paletó vermelho, Mariluza com vestido vermelho, entraram correndo na igreja, os dois. Aí eu virei para a Vigília e disse, são doidos. Aí a Vigília, não, eles são assim mesmo, não são doidos não. São duas pessoas maravilhosas. Eu não posso nunca me esquecer quando vocês se casaram. Um casal sair da Bahia, do interior, em lua de mel, num Fusca vermelho, com a sogra, com a cunhada e uma cobra dentro da mala. Não tem parede, hein? Isso é coisa mesmo de gente de Jequié. Depois, quando eu estava com minha mãe numa loja, e entrou uma vizinha nossa e fez assim, Dona Dete, que casamentão, hein? Abalou de Paris a Jequié. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí manhã disse desaforos a Marli, foi o aí que eu fui me tocar, que era um acontecimento na cidade. E, na verdade, foi quando começou a minha descoberta e eles passaram a ser assim, os grandes mentores da minha primeira referência de inteligência artística. Tanto que a casa deles tinha um diferencial de todas as casas, era chamada carinhosamente de museu, uma casa que as paredes eram repletas de arte. Quando o Robson chegou na nossa vida, eu era bem adolescente, né? Mariluza tinha uns 15 anos, ele já tinha 25 anos, era macaco velho na vida, né? E Robson trouxe muita coisa nova para a vida da gente. Tinha aquela coisa da rebeldia, de contestar os padrões, né? Eu tinha uns 12 anos, o pai comprou uma moto para trabalhar. E aí aos domingos, como eu tinha muita vontade de andar de moto, e ele tinha o costume de ir à missa na igreja de Santana, então era meu álibi. Imagine um jovem de 12 anos acordar 6 horas da manhã de domingo para ir para a missa. Isso era fantástico. Adorava ir para a missa aos domingos com meu pai de moto. Muito bom. Era envolvido com todo esse mundo artístico, né? E assim, sempre adorou aventuras e criar peças, assim, algumas engraçadas, outras meio maldosas. A gente sempre assiste um filme e nesse dia ele me botou para assistir Coraline. No começo eu até achei legal, que não tinha nada assim de terror. Mas quando foi passando mais a história, a mãe dela queria costurar o olho dela com a agulha e com o botão. E eu pedindo pra ele tirar, tampando o olho, e ele não queria tirar. Quando acabou o filme, eu fiquei, pode, Rosa, só pediu pra você tirar. Saí, falei que tinha Mariluza, Robson, ela tava pedindo. Aí, de noite, eu não consegui dormir direito por conta dessa história.
Quando tinha só um aninho, eu fui pra casa dele com minha babá Dorinha. Aí, ele me fez montar no cachorro dele como se fosse um cavalo. Aí, eu fiquei com muito medo disso. Aí depois, quando eu comecei a andar, eu parei de sentir o medo. Tipo, igual essa gravação daqui, que eu tava super nervosa. Agora, Robson, a gente ia muito também, eu andava muito com ele. Então a gente ia muito para Barra Grande. Robson ia e perturbava muito as filhas de Vigílio, a menina tinha 12, 13 anos, perturbava outras meninas e tudo. Um dia, ela estava dormindo, minha filha, Ariadne, dormindo. Robson pega um bocado de biscoito e joga em cima da cama de Ariadne. E pega uma cabra que Carlos Ribeiro tinha levado para matar, para fazer um churrasco, e botou dentro do quarto para a cabra ficar comendo os biscoitos. Quando a Ariadne acorda, que Davi, a Ariadne grita, eu já sei, foi aquele seco, que ele me paga. Pronto, passou. Quando é de tarde, Robson vai dormir, pegou a rede, botou debaixo do pé de manga, foi dormir. Aí Ariadne e Juvenal, 2 moleques, pegou uma varinha, pegou um cocôzinho no chão, de cocô de gente no chão, e chegou no bigode de Robson e passou. Robson, quando acordou, ficou... Tá fedendo, o que é isso? Ô Vigílio, tá fedendo. Ficou, que cheiro de cocô é esse? Poxa, aí levantou assim, abriu a janela e respirou profundamente, falou, meu Deus, é no mundo inteiro que tá esse fedor. Aí todo mundo deu para rir, e disse a ele que para ele passar a mão no bigode. Quando ele passou a mão no bigode, que ele viu, mas todo mundo caiu na risada. E esse Robson nem parecia. Nós fomos fazer uma viagem para Chapada. E foi Robson, Mariluza, Robertinho, foi a família toda. E lá nós fomos acampar. Muitas pedras, rios, e a gente tinha que subir. E ele todo o tempo atrás de mim. Robson, deixa de perturbar a minha vida, e ele atrás. Cuidado, que essa velha vai levar uma queda. Eu tô vendo essa velha cair. E a velha subindo, e ele atrás, se achando o máximo. Sem eu atrás de mim o tempo todo. E eu, Robson, deixa de encher meu saco que você vai terminar me derrubando com suas besteiras. Até que ele levou uma queda e, moral da história, ele pensa que eu sou velha, velha é ele, que já levou uma queda danada. E aí, quando eu vi, me assustei. Ele, não, calma, foi só um tombo ali que eu tomei. Tudo ele minimiza, né? Quando é com ele, não é nada de sério, nada de grave. E ele, mas Fernanda, foi uma queda linda. Você precisava ter visto. Foi uma queda, assim, de cinema. Foi muito linda, assim, alguém tinha que ter filmado essa queda, porque foi muito linda. Então, assim, eu e Natália, a gente ria tanto. Eu tava passando muito mal de cólica no colégio, tava chorando de dor já, e eu liguei desesperada pra ele, pra me buscar. E aí ele falou, claro, eu vou aí, vou te buscar, rapidinho eu já volto, eu sei que como chegar aí é fácil demais. Aí eu fiquei esperando, passou umas 2 horas esperando ele. Aí ele me liga de casa já falando que nunca tinha encontrado o colégio, que tava muito difícil, que chegou lá e tinha um guarda no meio da rua parado, de segurança, impedindo a passagem dele. Aí eu falei, meu avô, como assim? Tinha um guarda lá? Aí ele falou, é um guarda parado assim, um cara de sério. Eu falei, meu avô é um guarda de papelão, como é que você não viu que ele de papelão tá cego, é? Seu maluco! Aí ele começou a rir. Então, assim, ele não perde o rebolado, sabe? Ele ri de tudo. E eu acho que esse é o segredo mesmo da convivência, até entre eles mesmo, porque eles riem um do outro, se divertem um com o outro e se torna uma convivência leve. Nós fizemos um sarau no Grão de Arroz e foi participar desse sarau ele e Mariluza. E lá ele comprou um livro CD de Socorro e pediu que ela autografasse o livro. Aí ela fez um autógrafo muito lindo no livro, ele ficou feliz. E depois ele começou a conversar com o pessoal lá do sarau, os amigos que ele encontrou na turma. Eu sei que ele perdeu esse livro, deixou lá em cima da mesa. E eu tive que dar um livro para Robson de presente, porque ele ficou tão chateado porque perdeu o livro, que eu resolvi dar de presente a ele um livro CD de Socorro.
Meu sogro é muito engraçado, né? Então, ele tem uma autoestima elevadíssima, super vaidoso. E assim, eu gostaria de ter pelo menos 1% da segurança que ele tem, porque ele realmente não liga para o que as pessoas falam. Hoje ele está se aproximando aí dos 80, não é isso? Para se manter jovem, ele comprou uma prótese capilar. Então, Robson é essa peça que, se a gente for aprofundar mesmo, a gente tem muitas histórias para falar sobre Robson. E Robinson é esse homem galante, educado, esse exemplo de nordestino, do sertão, de cangaceiro, apaixonado pela mulher e sendo todo esse arquétipo do homem do Nordeste que ele é um homem muito doce. E eu sinto que é uma amizade que chegou para ficar. E Robson é desses amigos que a gente, quando é novo, tem uma porção de amigos. Mas quando envelhece, o tempo passa, poucos são os amigos que ficam, todos cabem numa mão, e Robson é um deles. Robson, Juvenal, são amigos que ficaram. Há uns 2 anos atrás, em Itajuípe, você marcou um encontro. Está recordando? O encontro foi o seguinte, que nós nos encontraríamos daqui a 20 anos. Mas o Robson falou com a seriedade e com a expectativa de acontecer mesmo de fato. Como se fosse, sei lá, como se fosse... Robson é pirado, né? Sempre quando aparecia uma cobra, chegava meu avô, Luciano, vem cá pegar essa cobra comigo. E eu, pequeno, adorava, eu saía correndo atrás de meu avô para ir pegar as cobras. Aparecia a jiboia, filhote lá, pegava para sair mostrando pros vizinhos tudo, mostrando que era bonzão, eu e meu avô. Só que quando eu ia pegar a cobra, vinha minha avó de lá com cabo de vassoura. Menino, sai daqui, para, solta essa cobra, vai procurar o que fazer, a cobra vai te morder. Peraí, minha avó, não tem nada não? Tem sim! E, enfim, é a vida toda assim. Meu avô me botando para fazer as aventuras e minha avó chegando para botar na razão. Menino, isso você pode fazer, isso você não pode. E eu aprendi que a vida não é só aventura e não é só razão, é o meio termo entre as duas coisas. E esse equilíbrio dinâmico é o que me fez crescer até hoje. Mãe era racional para a questão dos estudos, mas também em equilibrar aquilo que pai exagerava. Ela trazia, porque é bem da razão, e aí ela me trazia para saciar também aquilo que eu necessitava, que estava por trás do desejo de comer o proibido. Pai não permitia a gente comer sardinha enlatada. Mãe, então, comprava sardinha enlatada, escondido, não contei para ninguém, é assim, gente. Mãe comprava o arroz branco, que pai não permitia a gente comer. Mãe comprava aquele chocolate. Mas tinha outras coisas que ela também não podia comprar. O que é que eu fazia? Eu fugia. Eu passava por debaixo do portão, ia para casa do vizinho. E lá complementava aquelas coisas que dentro de casa não era possível. E aprendi tudo isso com vocês. O meu padrão de vida mudou um pouco no momento que eu vim para Salvador e que fui morar lá com o tia Mariluza e com o tio Robson. Porque eles tinham padrões de modos de viver bem diferentes do que eu estava acostumada lá no interior de Jequié. Quando eu vim para cá, né, o meu padrão alimentar modificou, porque eu comecei a me identificar com práticas de alimentação mais natural, com modos tipos de comidas que tinham na casa deles e que não tinham na minha antes, e que eu acabei me identificando e trago isso até hoje na minha vida. Falar de Robson, meu pratão, tem muitas coisas para falar dele. É bondoso, mas pense na pessoa que me tirava do sério. Quando ele me dizia que eu não poderia comer carne, brigava, eu não aceitava, ele reclamava que eu ia ficar doente. E assim, né? Começou assim. E eu ficava muito chateada com ele, mas ele falava que era para o meu bem, para a minha saúde, mas ninguém quer acreditar nisso. Começou a falar sobre comida, aí o médico disse, Robson, eu não gosto muito não, porque, rapaz, esse negócio, por exemplo, Robson, olha, eu como uma batata doce, passo mal, uma azia desgramada, uma coisa ruim no meu estômago. Ele deu risada, não, companheiro, eu vou lhe ensinar, olha, lhe ensinar um médico a comer
A gente fica assim olhando, recém-formado, todo posudo. Ele me ensinou a comer batata com a casca. A partir daí, Robson, até hoje eu como porque gosto e não me faz mal, não me dá azia, não me dá nada. É engraçado que Robson, ele me ensinou essa coisa de uma alimentação mais balanceada, mas é muito bacana chegar lá, ver ele tomar sorvete e falar isso faz um mal da porra e tomar muito. Porque nós nordestinos, eu acho que é uma coisa do nordestino do interior, a gente é doido por doce, não sei porquê. Todas as vezes que Maninha ia em Jequié, comprava bombons pra gente. Aqueles bombons que em Três Morros não tinham. Certa vez ela fez a divisão. Eu, você e Sueli. Eu guardei os meus para ir comendo devagarinho. Sueli também. Você comeu os seus todos de vez. Não, depois foi comer o meu e o de Sueli escondidos. Quando Maninha descobriu, você tinha comido todas as nossos bombons. Então Maninha disse assim: você agora vai ser chamada de Maria Três Bombons. Nós batemos palma e ficamos: Maria Três Bombons, Maria Três Bombons. Com 21 anos eu vim para aqui, para Salvador. Ela disse que vinha morar aqui, aí eu disse que vinha também com ela. Aí vim morar aqui em Salvador com ela. Aí a gente não sabia cozinhar. Eu não sabia cozinhar, ela não sabia cozinhar. E a gente comprava o peixe vinha com os nevinhos. Eu dizia que o peixe estava cheio de verme, jogava o peixe fora. Eu ia tratar a galinha estava cheia de gosma. A gente jogava a galinha fora porque disse que a galinha estava podre. E era assim. Mas aí a gente foi aprendendo, foi lendo receita e foi aperfeiçoando mais e aprendemos. E foi tudo feliz. E cheguei em casa morto de feliz para contar. Vou dar uma boa notícia para minha mãe. Aí chego lá: mãe, essa semana fui nutricionista. Já comecei a fazer a dieta. Ela: ô meu filho, você não precisa de nutricionista não. Você precisa de um psicólogo para tirar esse prazer de comer da cabeça. É isso que você precisa. Essa é mãe. Eu estava na época do ensino médio, mais especificamente, eu acho que foi no 2º ano. E eu estava prestes a ir para a recuperação de história. E aí eu lembro: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, para estudar, para passar. E aí eu lembrei que tia Mari é muito boa em ensinar história. Aí eu liguei para ela e ela: claro, vem aqui para casa, eu te ensino sim. Aí eu fui, depois do colégio, eu fui para casa de meus avós. E aí a gente sentou na mesa da cozinha, eu lembro como se fosse ontem. E aí eu comecei a falar um pouco do que eu sabia. Aí ela logo pegou o gancho, aí começou a falar de Hitler, da Segunda Guerra, que não sei quem, esse país atingiu tal. E aí, do nada, ela começa a fazer um monte de conexão. Porque Hitler, por sinal, ele era casado com essa mulher, que não sei o que lá, que era filha de não sei quem, e a gente foi parar já no imperador da China. E aí eu lembro: meu Deus do céu, botou a mão na cabeça, já vai ela se perdendo por aí. Porque ela vai fazendo conexões. E aí a gente começa a descobrir um monte de curiosidade sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as pessoas que estavam envolvidas. Mas no final deu tudo certo, eu saí de lá já sabendo muito mais do que eu já sabia e com um monte de curiosidade legal. E tia Mari é assim. Um dia, Dona Mariluza esteve aqui em casa para convidar meu filho Afonso para fazer parte do concurso do BNB. Eu, a princípio, fiquei em dúvida, depois aceitei. Ele fez o concurso, foi bem sucedido, passou. Hoje ele já está aposentado, muito satisfeito, muito feliz. Mariluza é uma pessoa assim, de uma generosidade que é extrema. Quando o Luft nasceu, que eu estava de férias de Jequié, e fomos visitá-lo. E eu fui com meu filho, que tinha apenas 6 anos. E ele foi no caminho dizendo que queria segurar o Luft. Eu disse a ele que não, que ele era muito pequenininho, que ele não podia segurar. Mas chegando lá, ele começou a regalar os olhos para Mariluza. E ela, com sua simplicidade e inteligência, sentiu que ele queria segurar a criança e entregou o Luft para ele. E eu aí é que arregalei os olhos, fiquei com medo de cair. Mas foi tudo bem. Como se diz, foi um final feliz. E um dia, a tia Adete, que é a mãe dela,
pediu para ela ir na pensão, justo no dia que o padre estava na pensão. Ela falou, eu não vou não, eu não vou lá não. Ah, mas por que você não vai? Ah, lá tem um vigário, eu tenho medo de vigário. Aí ela disse, não tem vigário não. Tem sim, tem vigário lá, vigário, né? Aí minha tia, não, tem não, tem não. Tem, olha a fobica dele lá. Tem uma história que foi curiosa e engraçada, porque foi após a morte do nosso pai que aconteceu. E estávamos todos naquela sala, naquela mesa da cozinha, que quem conhece a casa dele sabe que ali é o lugar de encontro, né? É a comida farta, e sentados todos nós estávamos comendo, e minha mãe, que estava na cabeceira, num dos lados da mesa, na cabeceira da mesa, ela começou a chorar. Ela chorava. Mariluza sentou junto dele e começou a conversar com ela, pedindo para ela não chorar. Mãe, não chore. Isso não vai ser bom para Nô. Nós chamávamos o nosso pai de Nô. Isso não vai ser bom para Nô. Ele vai ficar triste, não fique assim. E a senhora sabe que vamos nos encontrar depois da morte. Todos nós vamos nos encontrar. E ela parou de chorar e começou a olhar para Mariluza. Mariluza, depois que romantizou bastante aquela história pós-morte, perguntou para ela assim, a senhora acredita nisso? E ela falou, eu não. E Mariluza deu uma risada e falou, eu também não. Ela parou de chorar na mesma hora e todo mundo deu para rir. Foi uma coisa, e quebrou aquela coisa tensa, ela parou de chorar. Foi muito interessante. Quando os pais, a mãe dela desencarnou, né, que foi a última, entre o pai e a mãe, eles criou uma dificuldade familiar, né, porque tinha o bem, tinha que dividir, e eu achei que naquele momento ali foi um momento melindroso, na relação entre os irmãos. E minha sogra, ela tomou como referência, como prumo, o que é justo. Então ela não tomou partido, botou na ponta do lápis, vamos apurar quanto custa, quanto é que vende, quem é que tem interesse, apurou o resultado, atendeu às demandas da filha adotiva, dos outros familiares. Acho que esse momento foi um momento realmente melindroso e ela teve como tirar de letra. Eu achei que foi importantíssimo naquele momento a presença dela e para que a família se mantivesse em equilíbrio. Eu achei que isso foi. Tivemos episódios de tratamento de situações na vida, o filho não esperado, né? Nosso Sati, Luciano e Alexandre e Maribel, tivemos que usar todas as nossas capacidades de autoaceitação e de convencimento de que estamos ali juntos, né, para ajudar ao jovem casal que ia ser pai e mãe. Ela teve a maturidade da aceitação e procurar também fazer o melhor para que a conclusão da situação fosse positiva. Eu acho que foi isso. Somaram os esforços e as tendências, né? Ou seja, isso é o amor, né? Só o amor que faz isso. Fui para a casa deles, eu tinha 6 anos e 5 meses. Quando se comprava, dia de quinta-feira, ia para o supermercado fazer supermercado, as mesmas merendas que Robertinho e Maribel tinham,
eu também tinha, na mesma quantidade. Eu, a filha da empregada. Então, não tinha distinção nenhuma. Na época do São João, fogos, a gente tinha igual. Hoje, 40 e poucos anos depois, eu agradeço aos dois, porque eles mudaram minha vida. Eu fui acolhida, eu fui recebida, é uma família para mim. Eu não seria quem eu sou hoje se não fossem o dedo deles na minha vida. Então eu só tenho que agradecer muito por eles terem me escolhido e mudado a minha vida. Muito, muito obrigada. Eu cheguei em Botucatu, eu não conhecia ninguém. Fui morar com mais 2 outras pessoas que também eu não conhecia. E essa tinha sido a primeira vez que, de fato, eu saí de casa. Por ser a caçula, por ser muito ligada à minha mãe, por ser ligada aos meus amigos, à minha família, aquilo era um desafio que era maior do que eu. Eu não tinha previsto isso. Então, no dia seguinte, eu fui para o hospital, fui para me apresentar ao meu orientador e passei o dia inteiro lá. Quando voltei para casa, eu comecei a comer um sanduíche, a ver a novela e a me lembrar de tudo que eu tinha deixado para trás. Eu comecei a chorar e eu não parava de chorar. Quem me conhece sabe o que é não parar de chorar. Em determinado momento, o meu desespero foi tanto que eu desci e fui até um orelhão, porque era uma época de orelhão, não era época de celular, e liguei a cobrar para a casa dela e disse para ela: Mari, eu nasci para ser medíocre, eu vou voltar. Eu não vou aguentar ficar aqui, eu estou sentindo muita dor. E ela, da mais sábia das posições que alguém pode assumir, me disse: Tuti, fique essa semana, só essa semana. Se você não se adaptar, aí você volta. Mas tente essa semana. Bom, eu fiz mestrado, doutorado, Botucatu. É tão impressionante os toques que ela dá. Uma vez eu me separei da minha mulher, fiquei uns 2 meses separados, Mariluza virou para mim e disse assim: vocês vão voltar, vocês têm tudo a ver. Ela estava certa. A gente voltou 2 meses depois. Ora, Mariluza já era velha conhecida dos baianos que trabalhavam no Banco do Nordeste, na Avenida Estados Unidos, porque muitos colecionavam o jornal Pasquim. E apareceu uma figura lá, muito linda, né? Estava nem ligando naquela época, já na década de 70, em 75 já, né? E o mundo para eles era aquele mundo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, sabe? Atrás do trem elétrico só não vai quem já morreu. Esse povo alegre que enfrentou um governo difícil, que era o governo dos militares, né? Com sua alegria. Eu considero essa foto da autoria dos dois, eu considero isso um poema de vanguarda, que Robson mandou para o Pasquim uma foto de Mariluza nua, com palavras estampadas no corpo dela. E isso em plena ditadura militar. O Pasquim publicou e acabou em Jequié, onde eles moravam. E eles tiveram que mandar buscar em Amargosa, o Banco do Brasil, onde o Robson trabalhava, foi inquirir Robson a respeito. E como é que pode um negócio desse? Temos que levar em conta que a sociedade de Jequié, nos anos 60 do século passado, era uma sociedade bem atrasada.
E a reação diante do trabalho de Robson nem sempre foi das mais favoráveis. Por quê? Era uma coisa de vanguarda. Robson se paragonava com trabalhos importantes que estavam sendo feitos, inclusive no Centro Popular de Cultura, o CPC, quando ele fez o Bumba Meu Boi de Capinã e Tom Zé. Enfim, tudo isso criava situações, às vezes, difíceis, às vezes, sofrendo ele e o seu entorno alguma repressão. Então, o Robson, para mim, foi assim, continua sendo uma referência. Foi através dele que eu comecei a comprar discos e tal, e catalogar, como vocês estão vendo aqui nessa sala. Não é igual a coletânea que ele tem, mas eu procuro sempre ter isso cada vez mais, coleciono até hoje. Então, nós temos muita coisa em comum em termos de música, tanto que somos devotos do mesmo santo, né, que é Gonzagão aqui, né? Nós cultivamos a música gonzaguiana e estamos sempre mergulhados nesse universo gonzaguiano. Robson Roberto é uma lenda viva em Jequié, na memória coletiva. Antes mesmo de conhecê-lo, já sabia do seu trabalho na Rádio Baiana de Jequié, um programa sobre o cinema. Já sabia do seu trabalho como documentarista, ele que é uma referência na Bahia e no Brasil para o cinema do tipo Super 8. É ele que conseguiu, inclusive, ser o único cinegrafista a filmar a chegada de Caetano Veloso do exílio. Ele também registra momentos interessantes, como o encontro do Terno de Reis, uma festa literária internacional do sertão de Jequié, onde ele tem tido uma participação muito interessante. Já falou a respeito de Luiz Gonzaga, não é? Esse rei do Baião que ele teve o privilégio de conhecer, de conversar e de registrar fatos da vida. E ele tem ao lado Mariluza Barreto, essa figura sensacional, extraordinária, que é uma grande intelectual. Não é? Ela, não é, na Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié, não só mediou mesas, mas fez também palestras, mostrando, não é, a capacidade que ela tem do conhecimento intelectual e dando uma grande contribuição para a Feliz que é. Robson tem uma habilidade técnica com a imagem, com o som, que poucos profissionais exercem individualmente. Agora, Mariluza faz a poética da edição. Dentro de uma edição comprometida com o que a história pede. Assim, ela o domínio dessa coisa da escrita e do falar é dela. Robson é, como eu falei, da imagem, né? Me lembro agora, lá dos meus 2, 3 anos de idade, que você, pai, já me filmava. Cada segundo meu virava um flash, um clique. E eu cantando aquela música lá na lavanderia. Atirei o pau, lugar, mais lugar, E assim seguiu, você filmando todos os momentos importantes e significativos para a minha vida. E isso acontece até hoje nos livros, nos eventos, marcando a sua história na minha história. Bem, foi um prazer muito grande trabalhar com o Robson, porque é um trabalho muito agradável, cômico até, né? Porque o Robson é sobretudo um recruta zero do cinema. E fomos fazer o primeiro filme, que é inspirado num disco que tinha saído de Antônio Carlos Jobim, chamado Urubu. Né? E o urubu é um animal, um pássaro, que tinha muito a ver com as nossas raízes, tanto minha quanto de Robson, que são as raízes do sertão. Uma figura, para nós, assim, lírica e, ao mesmo tempo, algo que reflete o luto, a morte, né? a carniça. Né? Então é um filme, vai para a época, assim, década de 70,
já é um filme que pronuncia um sentimento e uma preocupação ecológica, não é? Em relação à nossa terra. Pois bem, então o urubu, de longe, já tinha essa dificuldade. Ele é muito desconfiado. Então, para a gente filmar o urubu, foi muito difícil, porque quando a gente botava a câmera em cima dele, ele imediatamente fugia. E a gente precisava de ter esse urubu perto. E teve um camarada que pegou o urubu. E nós filmamos o urubu assim, bem próximo. Quando a gente vai ficar próximo do urubu, tanto eu como o Robson, tal, o urubu começa a vomitar. Então, aí a gente ficou impressionado e o camarada disse que o urubu, quando se aproxima muito do ser humano, ele vomita. Ele vomita. Então, foi desse encontro com o urubu que eu me encontrei com o Robson dentro de um sistema de cinema muito inspirado no underground, né? Que é um tipo de cinema anti-hollywoodiano e que se aproxima muito do estilo doméstico, é um cinema familiar. Então a nossa relação era uma relação bastante próxima e familiar, né? Onde produzimos 3 filmes com muita delicadeza, com muita verdade, né? E, sobretudo, com muita poesia, a poesia da música. Eu conheci Robson quando eu precisei dele para dar um suporte técnico no primeiro filme que eu fiz de Super 8. E ele disse, está tudo errado, você tem que colar tudo ao contrário, porque você não deixou o lugar de passar a banda magnética que dá o som do filme. Sinto muito, você vai ter que refazer tudo isso. Eu fiz isso. Eu passei a noite toda em claro, refazendo todas aquelas emendas. E o filme era relativamente longo, né? 35 minutos para um curta-metragem. Depois eu editei, ficou menor. Mas a partir daí eu comecei a frequentar Robson, a casa dele, porque eu sempre estava precisando de alguma coisa relativa ao suporte técnico que ele sempre deu para todo mundo. Ele foi o cara que me ensinou a editar, a usar a coladeira. E eu fiz alguns dos primeiros filmes que eu fiz com essa base. Eu não tinha uma moviolazinha que tinha, o pessoal usava, eu usava, filmar, eu editava assim no olho, via os pedacinhos e tal. Ele não dava, passou a não dar apenas suporte técnico, mas suporte afetivo. Ele fazia um pouco, às vezes eu estava muito triste ou muito agoniado com alguma coisa da vida mesmo, assim, dores da vida. E eu lembro que teve uma vez que eu chorei copiosamente conversando com ele e com Mariluza, falando da minha vida, dos meus entraves, das minhas amarras e tal. E ele sempre soube ouvir muito bem. Ele e Mariluza são pessoas do coração, assim, eu tenho uma admiração grande por eles e uma gratidão muito grande por eles. Viver é uma arte. Se fosse técnica, qualquer uma pessoa aprenderia, bastava cumprir os procedimentos operacionais para saber os caminhos do viver bem. Agora, como viver bem é uma arte, isso poucas pessoas sabem viver bem, porque requer muita sabedoria, muita compreensão no interrelacionamento, na interrelacionamento pessoal, requer outros tipos de qualidade. Agora, se é difícil você viver bem isoladamente, imagine a convivência, o viver com outra pessoa. E nisso, Mariluza e Robson são mestres. Eles estão juntos, eu creio que há mais de 50 anos. E durante toda essa viagem, durante toda essa trajetória, eles aperfeiçoaram essa qualidade do viver bem, do conviver. Imagino que
essa arte do saber conviver, eles tenham aprendido com a cultura, com a arte mesmo, com o teatro. Porque quando jovens, quando eles se conheceram, eles viveram teatro, eles fizeram teatro. Então eu acho que a arte facilitou muito essa convivência entre os dois. Fez limites de tolerância, de amor, sempre cercado pela arte. E eles prolongam, elastecem essa convivência através da arte. Cada dia eles ficam melhores. Pai, mãe, é isso aí. Muito obrigado por tudo. Eu amo vocês. Por essa vocês não esperavam a pegadinha desses filhos que te amam muito. Um beijo. Beijão, pai e mãe. Mãe e pai.